Esse é o mentor. Né? Mas o quê? Quando você decide participar, você cruza um determinado limiar da materialidade, do mundo conhecido, do mundo espiritual, não importa. Você vem com uma série de testes, você se aproxima do profundo de você mesmo. Você entra e vai encontrar tudo aquilo que você não estava escondendo, está embaixo do tapete, os seus medos. Você tem as provas, né? Você vai conquistar e vai retornar para o mundo material. E trazendo o quê? Você retorna transformado. E você vai o quê? Mais, vamos dizer assim, mais iluminado. E você vai dividir isso com o mundo, com as pessoas. Só que aí começa aquela história. Você é besta. Isso não é bom. Não é? Sabe, você acaba perdendo amigos, você acaba se afastando, você é louco, você é maluco, você cheirou cola, cheirou isso, cheirou aquilo. Por quê? Você está vendo coisas que eles não veem mais. Eles não conseguem ver, né? Então, isso é importante, nessa jornada do herói, você vai fazer uma série de escolhas nesses caminhos, né? Nesses 12 passos, né, do campo, tá? Até você retornar para o mundo. Tá? Isso aqui, gente, não é de hoje. Sempre isso existiu. Até que o campo resolveu codificar isso. Né? Vamos lá? O grau, tá? Ele sempre existiu, independente de nome, seja lá o que for. Tá? Hoje ele é conhecido como grau. Então, algumas tradições trabalham em duas tradições, né? A tradição céltica e o cristianismo. Vamos lá? Os celtas, eles dominaram, né? Desde 1400, mais ou menos, antes de Cristo, eles praticamente dominaram toda a Europa, que é a Turquia, né? Todo esse espaço aqui. Então, principalmente a Gália, né? A Gália, que é o sul da Inglaterra, a Espanha céltica, vamos lá? Então, eles trouxeram uma série de informações, tá? Principalmente o aspecto místico, né? Então, o grau, nas suas raízes celtas, né? Elas são o quê? Anteriores ao cristianismo. Você nem sonhava em existir, já existia. Só que isso foi classificado, né, foi nomeado, né, pelo cristianismo, como coisa folclórica, como bobagem, como paganismo, coisa negativa. Né? Por quê? Por puro medo. Né? Ou você está comigo ou você está contra mim. Não é isso que a igreja fala. Né? Ou você está contra mim ou contra amigo. Né? Tem alguns que a gente brinca, né? Contra amigo. Contra amigo. Até dói, né? Mas é uma verdade, né? Então, tudo que foi taxado de paganismo, por quê? Era contra a igreja, contra os princípios da igreja. Se não é cristão, é pagão. Se é pagão, fueira. Os celtas, eles tinham a tradição do caldeirão. Então, o que a gente vê? Quem gosta de histórias em quadrinhos, o Asterix. E o que acontece aqui que a gente vê? O caldeirão, o mago. Esse caldeirão, ele mostra o quê? Mais uma. E o que o caldeirão vai dizer? Ele vai alimentar. Alimentar o que é? É o dom da vida. Então, o que acontece? Ele, esqueci o nome dele, Obelix. Obelix tem a força porque ele caiu, quando era bebê, ele caiu dentro do caldeirão. Então, ele tem essa força imensa. E quando eles precisavam lutar contra os romanos, o mestre aqui, esqueci o nome dele, né, ele fazia o caldeirão e dava de beber a todo mundo. E todos tinham o quê? Se tornavam invencíveis. Tem uma série de histórias, né, do Asterix, muito bonitas, né, muito simbólicas, né, para a gente não ficar só na superfície. Né. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Quando a igreja começou a entrar na Europa, no sul na própria Inglaterra, o que aconteceu? Toda essa coisa aqui era pagão, então tínhamos que pagar isso da história. De alguma forma. Não é só o cristianismo que fez isso. Toda a civilização, né, todo império que invadiu algum território, a primeira coisa que eles apagaram, o que era? Exatamente a religião. Por quê? A religião, ela une o povo. Então, a gente vê hoje, né? Estamos querendo apagar as religiões de novo. A história se repete. Né? A gente vê assim, estamos também num processo de feudalismo? Estamos voltando novamente, né? A gente vê os condomínios fechados. Estamos ficando encastelados.
né, os prédios, é o meu castelo. Né? Então, a gente vê Retiano escrito Roar. Então, quando ele escreve, né, vê que é 1180, exatamente quando os templários já estão, já 70 e poucos anos, né, que já existem. Então, o nosso amigo lá, ó, Percival, né? Percival, ele está no castelo, ele vê duas crianças cruzando um corredor, uma com um prato e outra com uma lança. E ele fica intrigado, né? Só que ele não pergunta. Ele vai embora, quando ele volta ele não acha mais, daí ele começa a buscar exatamente esse aspecto, que é o prato ou a lança, a taça, né? E vem toda a história mostrando. Mas qual o grande problema? Era um folclore. E a igreja dizia o quê? Não, isso é bobagem, isso é coisa infantil, não, isso não existe. E a igreja sempre negou esse aspecto do caldeirão, né, do grau. Né? Robert Barron, também em 1190, ele escreve, né, tem uma outra obra, Percival também, né, em que ele começa a trabalhar em cima do aspecto religioso. Senão, também, ele ia passar apertado, né, porque a igreja já estava em cima. Então, ele diz o quê? José de Arimateia, ele, com uma taça, ele colheu o sangue de Cristo. Quer dizer, o aspecto masculino entrando no aspecto feminino. O aspecto feminino contendo o aspecto masculino, o aspecto sagrado. O sangue sagrado está dentro da taça. Pode ser o ventre feminino? Pode, o ventre feminino é uma taça. Daí a igreja, vendo isso, ficou... E o que a gente faz agora? Então, essa história de José de Arimateia passa a ser verdade. Essa é a verdadeira história do grau. Porque ela tem o quê? Ela tem aspectos religiosos, mas cristãos. Então, ela aceita. Então, ela abraça esse aspecto do grau, mas dentro do quê? Da ideia de Robert Barron, com José de Arimateia. Então, José de Arimateia, quando aconteceu a ceia, a Santa Ceia, né, foi na casa dele. E a taça pertencia a ele. Então, quando Cristo é crucificado, ele pega a taça, recolhe o sangue e passa a ser o primeiro guardião do grau. Então, quando José é morto, eles são perseguidos, ele fica preso por um tempo também, José de Arimateia. Daí ele sai, foge, porque era extremamente rico, né, pagou. Ele foge e vai para a França e depois ele vai até a Inglaterra. Tem uma história que diz o quê? Que essa taça tinha sido presente de Merlin para Jesus. Quando ele esteve naquele tempo, dos 7 aos 30, 30, né? 7. Ele viajou pelo mundo, né? Ele recebeu de Merlin uma taça. Então, quando ele morre, José de Arimateia retorna e leva a taça de volta para Merlin. Então, são lendas, são lendas. O Wolfgang Eichenbach, ele diz o quê? Que o grau era uma pedra mágica que te dava poderes, que dava vida eterna, dava fortunas, né? Ela podia trazer muita coisa. Lembra exatamente o quê? Na alquimia. Na alquimia? Pedra filosofal? Pedra filosofal, obrigado. A pedra filosofal. Mudou alguma coisa, gente? Não mudou nada. Agora, um outro aspecto que a igreja também não gosta, que é explorada por Dan Brown, nos seus filmes, nada, Código da Vinci, Maria Madalena como sendo o grau, né, contendo o sangue de Cristo, né? Quando Jesus morreu, ela estava grávida, né? Dando a morte dele, ela vai para o Egito, né? E do Egito, eles vão, assim que a menina nasce, né, a Sara, ela nasce, eles vêm para o sul da França, são Paris de la Mer, né? Eles descem o José de Arimateia, Maria Madalena, Maria, e vai por aí afora, né? Uma turminha. Então, ela fica como guardiã do grau. E quem era a grande paixão dos templários era Maria Madalena. Todos os templos dos cavaleiros templários tinham um altar dedicado a Maria Madalena. E Maria Madalena vem mudando de nome, né? Porque não pode ser Maria Madalena. A igreja nunca aceitou Maria Madalena. Agora aceitou. Mais ou menos. Nós temos muito padre, né? A Arina está falando, agora aceitou, mais ou menos. Eu outro dia estava ouvindo um padre, Maria Madalena, prostituta.
Quer dizer, mas estou pregando. Vamos lá? E também o aspecto da iluminação. É isso que o grau faz. Ele vai iluminar. E essa iluminação, ela vem de que princípio? Aqui, a cada giro, uma vida. Né? E a gente vê o quê? O aspecto masculino subindo, havendo a evolução, né? A elevação, né? Mas ao mesmo tempo que com a base do aspecto feminino. Para quê? Para que haja equilíbrio de energia. Essa energia ela vai estar circulando para baixo, para cima, dentro do homem, tá? Dentro do templo, dentro de uma árvore, dentro do planeta, seja do que for. E a busca, o que é? É sempre o equilíbrio entre o aspecto masculino e o aspecto feminino. Para quê? Para que a gente alcance a evolução espiritual. Né? A gente haja transformação da nossa consciência. A transformação que é? Havendo a ascensão da consciência. Isso é o mais importante. Vamos lá? Mas a quem que responde? A quem o grau responde? A algum imperador? A igreja? Não. O grau responde a gente mesmo. O grau ele está dentro de nós. Olha ele aqui dentro, no Chagas. A energia circulando no sistema inverso, né, que a gente mostrou agora. Lá ela estava ascendente, então é exatamente isso. Né, os meridianos, né, da acupuntura, por exemplo. A energia o que? Ela está subindo e descendo. Então, responde a quem? Responde a você mesmo. É a sua consciência. E não tem como esconder. A sua consciência sabe exatamente a pergunta, ela sabe exatamente a resposta para a sua pergunta. E não tem como esconder. Você pode enganar todos, menos a você mesmo. E para isso que você precisa compreender a mensagem. Qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem do grau? O grau como você mesmo. Nós somos o grau. É compreender a mensagem. E a mensagem qual que é? Elevação. É o caminho espiritual. O grau vai te dar... Você sabe exatamente o que você precisa fazer na sua jornada individual para que haja elevação da sua consciência. Ninguém precisa dizer para você. Você sabe exatamente, dentro dessas 1.500 internações que a gente teve aqui no planeta, né, nesse momento atual, você sabe, você experienciou o lado negativo, o lado positivo. Você experimentou a maldade, você experimentou a bondade. Você experimentou, né, o aspecto masculino e o aspecto feminino. Então você sabe a resposta. Então, ninguém precisa dizer para você. Você é o responsável pela sua elevação da consciência. Não tem como jogar na costa de ninguém. Não tem. Não. A gente falou do grau, vamos falar agora um pouquinho dos templários. Não é? Então, os templários, sempre foi assim, tudo quanto é filme, a gente vê tudo quanto é filme. A gente vê muito essa exploração, né, dos templários. Por quê? Foi uma ordem que ela mudou exatamente o comportamento da nossa civilização. E ela começa exatamente o quê? Após a primeira cruzada, né, em 1099, a primeira cruzada ela retoma Jerusalém dos muçulmanos. E a ordem templária, isso aqui é história oficial, gente. Ela é instituída em 1118, com 9 cavaleiros, e o objetivo era o quê? Proteger os peregrinos. A gente vê os muçulmanos, eles têm que ir pelo menos uma vez na vida em Meca para elevação espiritual. Naquela época também, aqui mesmo em São Paulo, temos que ir para Aparecida do Norte. Quem é católico precisa ir em Romaria para Aparecida do Norte. E é exatamente isso. Naquela época, tinha que ir para Jerusalém se você era católico. Vamos lá? E a ordem foi criada exatamente... Vamos lá. Tudo bem. Os 9 cavaleiros, então, fala-se que foi criado em 1118. Mas em 1104, né, o Gudipaian foi um dos criadores, e André de Montebaro, foram os criadores da Ordem Templária. Mas espera aí, em 1104, o Conde de Champagne, tá, aqui é a Champagne, na região de Champagne, na França, em 1154, e aqui foi ele. E esses quem eram? O Gudipaian, o de Champagne, o Gudipaian, André de Montebaro, eles eram veteranos da primeira cruzada. E o que eles viram lá, quando eles chegaram?